Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, como é bom estar aqui novamente com vocês, com essa nossa audiência através do YouTube e falando de coisas que vêm de Deus. Nós vamos falar hoje de uma paraxá combinada, paraxá Tazria, combinada com Metzora. E nós estamos aqui hoje com alguém muito especial, a Zilda Zibian. Oh, essa tua filha, senhora, é fantástica. Zilda, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. É com muita alegria que nós voltamos aqui a apresentar o que nós estudamos sobre essas duas paraxás. Amém? Amém. Zilda, na verdade, nós temos aqui duas paraxás juntas, elas são unidas, e uma coisa que é muito importante é que a gente tem que ler, prestar atenção nessas coisas. Elas cobrem Vaikra, que é Levítico 12:1, até 15:33. A Haftará, na verdade, tem dois componentes, é 2 Reis 4:42 a 5:19, e 2 Reis 7:3 até 20. A Brit Hadashah também tem passagens muito importantes, em Mateus 8, 1 a 4, e em Mateus 23:16 até 24:2, e também o versículo 30 e 31. E os salmos, tem dois salmos, tem Relim, tem 106 e 120. Essa leitura é muito importante para a gente, e gostaríamos de estimular você e a sua família a lerem essas passagens, porque elas trazem muita coisa interessante. E queremos agradecer a tua audiência, realmente o tempo que você está investindo em ouvir um pouco mais da palavra de Deus. Essas duas paraxás, na verdade, elas têm um tema principal, que é a pureza ou a impureza das pessoas e como elas são purificadas. É algo interessante, né? A primeira parte, na verdade, relaciona-se à mulher, quando do parto e quando dos seus dias subsequentes. Em Levítico 12, a partir do versículo 2, Deus fala assim: fala aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação será imunda. E no 8º dia, se circundará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias a purificar-se no seu sangue, nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. É uma coisa interessante, né? E o que é mais interessante para mim é que, na verdade, se a criança for um menino, ela dá 7 mais 33. Se for menina, é 14 mais 66, que dá um total de 80 dias, é dobrado, né? Eu, particularmente, não encontrei nenhum lugar na Torá, Taná, Brit Hadashah, que conseguisse explicar essa diferença. Então, o que a gente faz? Ok, Deus, é assim que você quer, é assim que a gente vai em frente, né? Muitas vezes a gente não encontra as explicações, mas acreditamos no que Deus fala para a gente. E, na verdade, tem dois momentos importantes aí, né? O instante, os primeiros 7 dias, o fim dos primeiros 7 dias e o fim dos 40 dias. E eu achei uma passagem muito interessante na Brit Hadashah, em Lucas, capítulo 2, do 22 ao 24. Ele diz assim: completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, que a gente viu ali, José e Maria o levaram. Levaram quem? Yeshua, a Jerusalém, para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito
do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor. E eles sacrificaram 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Isso, se a gente for ver na lei, o que acontece? A lei diz assim, olha, você sacrifica um cordeiro e um pombinho, mas se você não tiver posses, você sacrifica 2 aves, né? E foi isso que eles fizeram. Passados os 40 dias, eles fizeram exatamente isso. Mas algumas coisas muito interessantes que, para mim, eu comecei a refletir a respeito, é tipo assim, por que a, a circuncisão, o Brit Milá, acontece só no 8º dia? Porque nos primeiros, minha conclusão, tá? Nos primeiros 7 dias, a mulher está completamente impura, mas o bebê precisa se alimentar, ele tem o contato com a mulher. Aí, quando passou essa fase de impureza, aí sim, aí você tem o Brit Milá. E o Brit Milá, na verdade, diz assim: olha, essa criança tem uma aliança com o Senhor. É isso que a circuncisão quer dizer. É um sinal exterior da aliança que o nosso povo tem com o Senhor. É isso que nós falamos. Mas isso não para por aqui, na verdade. Ele não fala só da mulher propriamente dita. Ele fala do que eu classificaria como doenças dermatológicas. Lá se usava muito o termo lepra, né? Quando você chega no Levítico 13, né? O homem que tiver na sua pele, versículo 2, o homem que tiver na sua pele inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes. No versículo 9, ele diz assim: quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. É reafirmado isso. O sacerdote, ele era a pessoa que estava preparada para diagnosticar essas doenças dermatológicas e fazer a purificação da pessoa. Ou, se a pessoa não fosse possível purificá-la, né? Não fosse purificada, ela tinha que ficar distante, né? Não tinha médicos que a gente soubesse naquela época, né? Tem uns amigos que diziam assim, os médicos estavam de greve, então é o sacerdote que tinha que fazer isso. Mas o sacerdote ele foi instruído pelo Senhor para saber exatamente o que ele devia fazer, né? Ele não se limitava às doenças da pele, mas também, por exemplo, se algo contaminasse as vestes, ele também dizia o que precisava ser feito com isso, né? E uma coisa que me deixa mais impressionado no versículo Levítico 13, versículo 45, as vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Ou seja, quem tem a lepra, quem tem uma doença dermatológica, tinha que se declarar imundo para que ninguém entrasse em contato com ele. Não dá para contaminar, né? Não podemos contaminar. E é isso que é feito nesse ponto. Versículo 47, quando também alguma veste houver praga, veste de lã ou de linho, ou pele, né? Se isso acontecer com pele, também nesse momento o sacerdote tinha que entrar no processo, verificar se era realmente algo contagioso ou não, e se fosse contagioso, pele, vestimenta, queimava-se fora do arraial. Era isso que se fazia. Eu acho isso bem interessante, porque é a preocupação de Deus com cada um de nós. Você não acha isso, Zilda? Deus se preocupa conosco, Deus quer o nosso bem e está sempre preocupado em que a gente esteja protegido?
É interessante e tremendo também o zelo e o cuidado de Deus com o seu povo, porque a possibilidade de transmissão de doenças infecto-contagiosas, de certa maneira, a lepra, hoje ela tem o nome de hanseníase, não é? E aí, assim, a forma é diferente, tem uma maneira diferente de fazer diagnóstico, mas naquele tempo, não é? A responsabilidade dos sacerdotes estava sobre eles essa responsabilidade, pensando no individual e pensando no coletivo, não é? Porque se existisse esse tipo de contaminação, como que seria o tratamento? Né? Como que resolveria e como o risco dessa transmissão ser coletiva? Né? Então, a gente tem que reportar. São regras, são leis, são princípios, mas necessários para o zelo e o cuidado com a comunidade. Né? A gente, hoje, com todos os recursos que nós temos, muitas vezes a gente acaba sendo descuidado com muita coisa, né? A gente não se cuida, não é? A gente vê doenças individuais, não é? Que a partir da situação individual que transmite para o coletivo, nós passamos por tanta situação, não é? Acabamos de estar passando por uma Covid, que é uma outra doença comunitária, não é? E quanto foi difícil lidar a nível de mundo e população com esse tipo de patologia. Né? Imagine de doenças endêmicas, epidêmicas, né? Imagine naquela época. Então, a responsabilidade ela é muito grande. Pode parecer uma coisa preconceituosa, uma coisa de dividir pessoas, né? Mas é cuidado, é zelo de Deus, não é? Porque eles viviam de maneira extremamente comunitária, não é? Eles eram extremamente comunitários. E isso, de certa maneira, também reflete para a medicina moderna, né, a importância que nós temos que ter até hoje qual o tipo de doenças que pode comprometer o outro, né? A nossa família, né? A nossa proximidade, não é? Hoje os recursos são diferentes, mas naquela época nós temos que se colocar nessa situação. Eu vejo assim. Isso aí. Hoje nós temos o privilégio de ter uma médica falando sobre isso, né? Então, ela conhece profundamente esse assunto. Mas o nosso Deus está preocupado conosco, ele cuida da gente de um jeito muito especial, e ele cuida do povo dele de um jeito muito especial. Mesmo assim, aqui em Levítico 15, no Levítico 14, quando entrardes na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar a praga de lepra a alguma casa da terra de vossa possessão, o que me chamou a atenção nesse versículo é o seguinte: ele não está cuidando só daquele momento. Deus não está cuidando só daquele momento, ele está cuidando também de um momento futuro. Ele tem uma promessa de que ele vai colocar o povo dentro de uma terra, a terra de Canaã. E ele já está prevendo, dizendo assim: olha, quando você entrar nessa terra de Canaã, você também vai seguir essas recomendações. Então, eu fiquei impressionado com isso. Eu gostei também muito da história que está em Segundo Reis, que é a história do Naamã. Para mim, era uma história surpreendente. Vou ler uns poucos versículos para que a gente possa entender. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque ele, o Eterno, dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Interessante é que o Eterno dá vitória mesmo para aqueles que não conhecem a ele ainda. O rei da Síria, o general Naamã, não conheciam a ele. E saíram as tropas da Síria, já no versículo 2, e da terra de Israel levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Uma criança que agora é escrava
do general, né, entendia a cura que vinha. Ela achava que vinha do profeta. Na verdade, a cura não vem do profeta, vem de Deus. Mas é o profeta que diz as coisas. Naamã foi conversar com o rei da Síria, e o rei da Síria falou assim: ok, se é isso, então vamos mandar uma carta para o rei de Samaria, né? O rei de Israel. E assim ele dá cura. E a carta foi mandada pelo próprio Naamã, e tendo lido o rei de Israel a carta, isso no versículo 7, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Uau! O rei reconhecia que ele não tinha poder nenhum nisso, né? O Eliseu ficou sabendo do que aconteceu, e aí ele falou, mandou um recado para o rei dizendo: manda esse homem para cá. No versículo 9, veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e toda aquela parafernália, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã era um homem poderoso, estava acompanhado de um séquito de oficiais e cavalos e carruagens e tudo mais. E o profeta Eliseu mandou um recado através do servo dele. Naamã ficou absolutamente indignado. Naamã imaginava que o profeta ia fazer todo um show para ele, não sei o quê, mas não. O profeta falou assim: olha, vai, te banha 7 vezes no Rio Jordão e você será curado. Uau, hein? Naamã ficou realmente indignado. Ele não sabia o que fazer, mas os oficiais dele falaram assim: ô patrão, o negócio é o seguinte: se fosse algo extremamente pomposo e complicado, será que você faria? E isso é simples. Por que você não faz? Por que você não tenta fazer isso? E Naamã fez. Naamã banhou-se 7 vezes no Rio Jordão e ele foi curado. Uau! Diz lá que a carne dele saiu limpa como de uma criança, né? E aí Naamã voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Eliseu falou: não, não quero nada, não quero nada. Ele trouxe, é o Deus eterno, que nós conhecemos, que trouxe a cura para Naamã. E trouxe também a conversão do Naamã, porque a partir dali ele começou a louvar e adorar o Deus único e verdadeiro, o Deus eterno. Veja, Deus eterno está à tua disposição para você aceitá-lo. O mesmo acontece já na Brit Hadashah com Yeshua. Yeshua está aí, é disposto a você dizer assim: olha, perdão, eu aceito a ti como meu Senhor, o meu Deus verdadeiro, o meu Salvador. E tem uma passagem interessante em Mateus, na Brit Hadashah, Mateus 8. Eu vou ler para você do versículo 2 ao versículo 4. Na verdade, Yeshua estava descendo do monte onde ele deu um sermão maravilhoso. Ele estava descendo, e aí eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Yeshua, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Yeshua: olha, não o digas a ninguém,
mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Na verdade, o povo só conhecia isso, né? Apresentar-se ao sacerdote. Só que Yeshua trouxe a cura. Isso é algo maravilhoso. O nosso eterno Deus não tem limites. Ele é fantástico, ele é extraordinário. E a gente deixa essa mensagem para vocês. Gostaríamos que vocês refletissem e ouvissem essa mensagem junto com a família de vocês. E realmente agradecemos a tua audiência e queremos lembrar que nós temos um e-mail que é o israelnocaminho@gmail.com, onde você pode encaminhar suas perguntas de uma maneira privativa, ou você pode colocá-las também no nosso site. Então, Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom.